O que é gratidão? Muito se fala sobre gratidão, mas vem cá, responda. O que é gratidão? Gratidão não é apenas uma palavra. Gratidão é uma postura, é uma atitude. Nós aprendemos isso na história de Jó. Aliás, a sequência de perdas que Jó teve justifica a revolta, a blasfêmia e a negação. Perdeu 7.000 ovelhas, 3.000 camelos, 500 juntas de boi, 500 jumentos, seus servos, seus 7 filhos e suas 3 filhas. Num único dia, Jó perdeu a base de toda a sua riqueza, a base dos seus relacionamentos, e viveu a maior de todas as tragédias, ter que sepultar seus 10 filhos. Jó foi confrontado com a aniquilação total do seu mundo presente e do seu mundo futuro. A resposta esperada pela esposa, pelos amigos, era que Deus amaldiçoasse a Deus. Todavia, a resposta de Jó foi a mais alta expressão de fé e gratidão. Jó adorou, Jó se levantou e, em sinal de tristeza, rasgou as suas vestes e rapou a sua cabeça. Depois, ajoelhou-se, encostou o rosto no chão e adorou a Deus. Jó sentiu a dor, ele não negou a tragédia, mas Jó se ajoelhou, encostou o rosto no chão, ou seja, Jó lhe mostrou submissão total à soberania de Deus. Ao invés de questionar a justiça de Deus, Jó declarou: olha, nu saí do ventre da minha mãe e nu voltarei para lá. O Senhor deu, o Senhor tirou, louvado seja o nome do Senhor. Jó aqui ele reconhece que tudo aquilo que ele possuía, filhos, bens, saúde, era um empréstimo, era um favor imerecido da parte de Deus, não era um direito que Jó tinha. E dessa forma Jó então ele atribui para Deus tanto o conceder as bênçãos quanto a permissão de retirar aquilo que lhe havia sido emprestado. Jó não culpa o vento, Jó não culpa o raio, Jó não culpa os invasores. O que Jó faz? Jó consegue e vê a mão de Deus. Ele consegue perceber a mão de Deus. Por isso Jó proclama ativamente a bondade, a dignidade de Deus, mesmo parecendo que Deus naquele momento estava inativo. A verdadeira gratidão é reconhecer que Deus não muda, mesmo que as circunstâncias mudem radicalmente. Agora é parte da manhã quando eu gravo esse vídeo, até a parte da tarde as circunstâncias podem mudar, mas Deus não muda. Nesse sentido, gratidão é muito mais que um simples obrigado. Obrigado é do latim obligatus e significa estar em débito. Então dizer obrigado é tal como ter quitado uma dívida. Alguém me dá um presente, eu digo obrigado. É como se eu tivesse quitado a dívida daquela pessoa ter me dado um presente para com ela. No entanto, gratidão não é uma quitação de dívida. Gratidão é uma postura, é uma atitude. Gratidão vem do latim gratitudo, gratia, favor, dádiva, benevolência imerecida. Gratidão é reconhecimento de um favor imerecido, um benefício gratuito. Reconhecer e ver o benefício como dádiva imerecida me faz ter uma postura de gratidão, uma atitude de gratidão. A gratidão é uma resposta a algo que eu recebi sem merecer. E aqui nós temos um tema central das Escrituras Sagradas, nós temos um tema central da teologia bíblica. Há 3 expressões fundamentais na Bíblia: charis, que significa graça, o favor que eu não mereço; eucaristia, gratidão, que é uma reação natural e desejada diante desse favor imerecido que eu recebi; e a expressão hebraica yadá, agradecer, expressão essa que aparece 110 vezes no Antigo Testamento. A palavra yadá, ela carrega uma riqueza espiritual que transcende a sua tradução literal. É a expressão mais profunda de gratidão, rendição,
conexão com Deus. É um ato de erguer as mãos. Só que é um ato de erguer as mãos como: Senhor, eu fui rendido pela tua bênção, eu fui rendido por ti, por isso eu faço, eu te louvo, eu te agradeço. É um gesto de rendição, ilustrando a postura de alguém que sabe: olha, Senhor, eu posso erguer as mãos porque eu dependo de ti e exclusivamente de ti. E Adá não é apenas uma reação àquilo que Deus faz, mas é uma reação àquilo que Deus é. E Jó sabia quem Deus era, mesmo tendo ele perdido toda a base do seu presente e do seu futuro num único dia. E nós sabemos o que Deus é, pelo fato de que a primeira ocorrência desta palavra, Adá, está em Gênesis 29:35, quando Lia teve o seu quarto filho, Judá. De Judá nasceu Jesus. Olha que interessante, de Judá nasceu Jesus. E é interessante observar que esse Jesus, antes de ser sacrificado na cruz, ele instituiu a Santa Ceia. E ao instituir a Santa Ceia, Jesus deu graças antes de partir o pão, ou no partir o pão, e também não distribuir a Santa Ceia, o vinho. E ali nós temos uma declaração teológica muito profunda do sacramento da Santa Ceia. A ação de graças de Jesus precede o sofrimento. Ou seja, Jesus, com a instituição da Santa Ceia, no pão e no vinho, nos oferece e nos dá o seu corpo e seu sangue que ele entregou na cruz. O primeiro ato de Jesus diante do seu sofrimento, diante do seu sacrifício, não foi de lamentação, não foi de dor, foi de gratidão a Deus, por saber que aquele sacrifício iria dar para mim, não mereço isso, a salvação eterna. O seu sacrifício não é um acidente trágico, é o cumprimento do plano redentor de Deus. O sacrifício de Jesus é motivo para que eu agora tenha uma nova postura, uma nova atitude, porque eu não mereço a salvação. O que é gratidão? Gratidão é uma ação realizada, é uma postura, uma atitude diante de algo que eu não mereço. Eu não mereço, mas Deus, na sua graça e no seu amor, me concede. Jó, diante de tanta tragédia, num único dia, adorou a Deus. Sua postura foi reconhecer que a mão de Deus estava ali. Gratidão é um estilo de vida. Quando se tem fome, a resposta é comer. Quando se tem sede, a resposta é beber. Quando se está com sono, a resposta é dormir. Quando se recebe algo que não merece, as bênçãos diárias de Deus, a resposta é louvar, é render graças. Deus, nos mínimos detalhes, por sua graça, nos abençoa todos os dias. No Calvário, nós temos o favor imerecido de Deus. Aquele mesmo corpo, aquele mesmo sangue oferecido por Jesus na cruz, é oferecido a mim na Santa Ceia. Eu não mereço, mas por graça e por amor, Deus me concedeu e me concede. Adorar a Deus é revelar ao mundo o amor que mudou as nossas vidas, ao nos conceder a sua graça em Jesus, ao nos conceder o que não merecemos a cada novo dia. Gratidão, ela advém de uma graça recebida por mim e eu não mereço essa graça. Quando nós olhamos para 10 leprosos que foram curados, apenas um retornou para agradecer a Deus, para louvar a Deus. Qual é o motivo? Os 10 acreditavam, porque os 10 ouviram a palavra: vão se apresentar ao sacerdote. A lei era se apresentar só quando estivessem curados, mas eles continuavam com a lepra. Estando no caminho, enquanto eles iam, eles foram curados, mas um retorna para agradecer. Por quê? Porque esse um, ele viu que aquilo que havia recebido, ele não merecia. Os outros 9, por serem judeus, descendentes de Abraão, se julgavam merecedores de tamanha bênção.
Querido amigo, querida amiga, quais são as suas bênçãos? Você as merece? A maior tragédia em nossos dias não é a falta de bênçãos, é a amnésia de que sem Deus, sem a graça de Deus, nada teríamos. Gratidão é uma postura, gratidão é uma atitude que me aproxima do autor das bênçãos, me aproxima daquele que me concede todas as coisas sem merecimento nenhum da minha parte. Deus te abençoe, Deus te guarde e que nós possamos olhar para tudo aquilo que temos como sendo algo que Deus me concede sem merecimento da minha parte. Deus te abençoe, um forte abraço, até uma próxima oportunidade, se o Papai assim nos permitir. Tchau, tchau!